Há 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios já não consideravam a morte como o fim da vida. Ao contrário, depois da morte, eles eram submetidos a um julgamento, a um processo. E eles deveriam chegar na sala do julgamento carregando alguns recitais que eles tiravam de um documento, de uma escrita muito importante para o direito penal chamado Livro dos Mortos. E nessa sala de julgamento, o ritual consistia em apresentar o espectro do coração do que estava sendo julgado, de um lado da balança, e do outro lado da balança se colocava uma pena da deusa Maat, pena essa que ela carregava consigo e que servia como referência de pesagem do coração. O que eu quero dizer é que é por causa desta pena da deusa Maat, há 3.000 anos antes de Cristo, que temos hoje o chamado direito penal, em função do peso da pena, pena pesada, pena leve, enfim. A terminologia que nós usamos para punir pessoas em face das suas condutas se deve à pena da deusa Maat. Além disto, e por consequência disto, a sociedade moderna tem o seu Código Penal. O Código Penal seria o repositário das condutas pesadas para a pena da deusa Maat e que, portanto, recebem uma pena, uma consequência. E para que elas recebam pena, elas são catalogadas em modalidades, em tipos. Cada modalidade, cada tipo, cada espécie de conduta que vai receber a pena é chamada de tipo penal. E fazer o enquadramento de uma conduta, de um fato que ocorre na sociedade, enquadrá-la dentro do Código Penal, chama-se fazer a tipificação. Para fazer a tipificação, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: qual a vontade do autor em relação à vítima? O que ele queria atingir? A vida, a integridade física, a honra, a dignidade sexual? Quando nós respondemos essa pergunta, nós temos condição de caminhar dentro do Código Penal para um título específico. Daí eu vou nos crimes contra a vida, eu posso ir nos crimes contra a dignidade sexual, nos crimes contra o patrimônio. Mas a primeira pergunta a ser respondida é essa: qual bem jurídico o autor quis atacar com sua conduta? Depois que eu respondo essa pergunta e chego a um título do Código Penal, eu tenho que responder a uma outra pergunta: como? Como o autor quis atacar o bem jurídico da vítima? Matar pura e simplesmente? Matar por emboscada, com fogo? Matar porque a vítima era uma mulher e o autor não gostava de mulher? Ou no caso do patrimônio, quis furtar pura e simplesmente? Ou quis furtar com violência? E assim, na medida em que se vai respondendo essas perguntas, eu vou promovendo a tipificação da conduta. A finalidade da tipificação não é, a princípio, identificar claramente a conduta praticada pelo autor. Também o é, e é evidente que o é. Mas a finalidade principal de uma tipificação é se chegar à pena cominada para aquela conduta. Porque é a partir da pena cominada para aquela conduta que o juiz terá condições de fixá-la, tirá-la de uma condição erga omnes
contra todos, genérica, e ajustá-la erga singulum, ajustá-la individualmente, aplicá-la especificamente para aquele autor que não se viu atemorizado pela pena na sua forma abstrata.